Ok. Dia. Bom dia a todos, irmãos. A gente está nesta manhã, né? Então, eu gostaria de começar orando, pedir para o Renato fazer a nossa oração inicial. O Renato. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos deste. Muito obrigado por esse momento que estamos reunidos em Teu nome. Muito obrigado pelos Teus filhos que já chegaram. Venha abençoar aqueles que estarão conosco. Temos uma bênção especial para a vida do pastor Nelson Pacheco, que trará a Tua palavra aos nossos corações. Que seja tudo de acordo com a Tua santa vontade, que possamos aprender mais e mais de Ti e que possamos aplicar em nossas vidas. Muito obrigado por esse momento na Tua santa presença. É isto que eu lhe peço, lhe agradeço, tudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe o nosso coração. Eu gostaria de ler Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Amor, cuidado. Assim, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, ou na sepultura, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Que os irmãos possam refletir também nessa palavra nesta manhã, né? Nós aproveitarmos a nossa vida nesse momento e tudo quanto nós pudermos fazer para a honra e glória do Senhor, nós faremos agora. Porque depois, né, lá não tem como fazer mais obras, né? Trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem quando os ceifeiros não podem mais trabalhar. Amém? Vamos estar ouvindo uma música. Ô, Theo, só repita para mim, por favor, o texto aí. Oi. Eclesiastes 9, 10, é isso? 9 Valeu. versículos. Obrigado. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi para te servir, se em meu agir o teu amor também não refleti. Perdoa-me, Senhor, se em teu caminho não segui, se falhas cometi, se tua doce voz não quis ouvir. Perdoa-me, Senhor, se eu de ti me afastei, se meu caminho escuro tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição não te busquei, se eu não te sondei, se teu querer pra mim não procurei. Ensina-me a voltar E junto a ti estar, em tua graça sempre confiar. perdoa-me, Senhor, se frutos eu não produzi, se indiferente a tudo a missão eu não cumpri.
se meus talentos não desenvolver. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver pra teu louvor. Ensina-me a agir E meu dever cumprir, e frutos dignos dedicar a ti. Refletindo nesse texto que nós lemos, eu encontrei essa música que eu encontrei como um complemento, viu, Daniel, do texto de Eclesiastes 9:10. Então, eu acho que um complementa o outro, né? Então, mas que Deus abençoe e que possamos estar refletindo também nesse conjunto de palavra, de pensamento, né? Então, que Deus nos abençoe. Chegou Olha, mais alguém aí? chegou assim, um bom dia aí para o professor doutor comendador Rodolfo Vixe, Zé Carlos. Ele agora é professor Rodolfo Zé Carlos, Bom pastor dia, Zé irmãos. Deus Luiz, abençoe vocês. pastor José Luiz da Liberdade, é isso? Põe a cara aí, pastor José Luiz. Zé Luiz. Ele perguntou de você outro dia na reunião aqui em Ribeirão. Então, rapaz, eu não estava aí, hein? Chegou também quem? Pastor Alberto Pereira. Bom dia, Márcio. Bom Deus dia a abençoe a todos. todos. É isso daí, Théo. O pastor Alberto é faixa preta, não sabia. Eu vi umas fotos dele, do embaixador. Pô, É, amor, pô, dando esse uma homem, despachada. nós tem dois faixa preta, viu? O pastor Alberto e o Edson Morizzi também. Ele foi professor de Kung Fu, judô, karatê, Que legal. ariquiri, Olha, né? você falou do Edson, eu não estou vendo, ele não entrou ainda, hein, rapaz? Ele não perde uma, viu? É, Daqui a pouco ele está chegando aí. então tá Vamos lá, certo. Théo, você agora. Zé Carlos, bom dia. Bom dia a todos. Tia Zé. Nós Chegou vamos o separar. Raimundinho aí. Raimundinho, bom dia. Raimundo. Vai lá, Théo. Vamos lá, Flamengo. Então vamos lá, nós vamos separar em salas, né? Nós vamos estar dividindo. Eu gostaria que os irmãos colocassem, né, no coração, orar pelo nosso país, pelos governantes do nosso país, representantes do povo, que Deus possa sensibilizar o coração desses homens, que eles possam ter um compromisso com o Senhor, ser comprometido com Deus no seu trabalho, né? Vamos estar orando pelos nossos missionários e pastores. O pastor Jairo comentou de uma viagem que ele fará para Manaus, vamos estar lembrando também. Por todos aqueles que propagam a palavra de Deus, né? Nós estaremos também fazendo uma viagem missionária para o Amazonas em junho, que os irmãos comecem a orar por nós, né? Estaria indo eu e meu genro também. Vamos estar orando também pelas igrejas. O pastor Nelson falou do ingresso de uma nova igreja na associação que ele pertence, que Deus abençoe esses irmãos. Vamos estar orando também pelos irmãos, né? Lembrar nosso irmão Paulo Sérgio, ele está sempre aqui com a gente e ele está se preparando para um concurso que ele fará amanhã. Continuar orando pela irmã do irmão Lorival e do Daniel, a Nil, né? E também eu peço oração por um amigo meu, o pastor Saul, que está lá no Peru, e ele estará falando para nós no dia 27 de abril, né? E passa por uma situação difícil lá. Até o carro dele quebrou e agora ele está até sem condições de usar o carro para trabalhar lá, né? Então, que Deus também possa abençoar o coração desse nosso irmão. E se o irmão tiver mais algum pedido de relevância, né, pode falar, ou, né, no momento de oração, o irmão possa colocar o seu pedido para o irmão que estiver orando com ele, né? Então, nós vamos lá. Muito bom. Bom dia aí ao Najib, a Edson Morizzi, ao Raimundinho e ao Domeni. Estou Bom dividindo. dia. Bom dia.
dividindo as salas agora. Fica. Se sofrimentos te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Amém. Deixa eu tirar essa outra aqui. Muito bem. Vamos lá. Eu acho que entrou mais alguém aí. Rodolfo Antônio. Bom dia, José Augusto. Tudo bem? Bom dia, Moura. Bom dia a todos os irmãos. Graças a Deus. Tudo bem. Muito Bom bem. dia. Quem vai ser o mensageiro nosso nesse dia é o pastor Nelson Pacheco. Mais uma vez, pastor Nelson, muito obrigado aí pela sua disposição, seu tempo dedicado nessa live, né? Nessa reunião. O senhor é um daqueles mensageiros cativos que nós temos e a gente fica muito satisfeito realmente em tê-lo e poder ouvi-lo. O irmão, então, tem a palavra aí, viu, pastor? Eu vou pedir para que o Raimundinho, está me ouvindo aí, Raimundinho? Abre o som, hein? Oi. Eu vou pedir que você esteja orando nesse momento, encerrando o nosso período de oração, e também agora pedindo pela vida do pastor Nelson Pacheco, agradecendo a Deus por ele, e que a mensagem dele realmente alcance o coração de cada um de nós nessa manhã. Tá bom, Moura. Tá legal. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã. Amanhã, Senhor, de chuva, frio, Senhor. Deus nos abençoa, Senhor, com sol, com chuva. E agora, Senhor, eu venho te pedir, Senhor, pela vida do pastor Pacheco, Senhor. Que Deus esteja abençoando ele, Senhor. Que Deus esteja dando palavra para nos alimentar, Senhor.
Obrigado, Senhor, por essa oportunidade que nós temos. Oportunidade que nós temos de estar se reunidos todos os sábados, aqui nessa reunião, Senhor. Que Deus abençoe cada irmão, abençoe cada família, abençoe cada igreja e cada um. Que Deus nos abençoe, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor. Que Deus esteja abençoando ele e sua família. Eu quero te agradecer por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pastor Nelson, avaliando a espiritualidade, o que vem por aí, hein? Vejamos, quero inicialmente, mais uma vez, agradecer o privilégio de poder estar com os irmãos e falar para um grupo tão grande de líderes, pastores, e estar junto com os irmãos faz muito bem ao meu coração. Eu tenho, todas as semanas, enviado ao irmão Moura a justificativa da minha ausência. As atividades aqui na igreja são muitas, eu sou um dos vice-presidentes da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, da seção de São Paulo. Estive até recentemente na presidência da nossa subseção aqui centro da cidade de São Paulo. Isso implica em muitas ocupações, principalmente aos sábados. Hoje mesmo eu tenho 3 compromissos. Estou aqui com os irmãos, à tarde tenho um aniversário. No final do dia, eu vou estar no Colégio Batista na cerimônia de formatura ou diplomação, não é, dos alunos da Faculdade Teológica Batista. Mas quando eu não tenho um compromisso, eu faço questão de estar aqui com os irmãos. Sempre tenho sido edificado quando posso estar aqui. Falar sobre esse tema, eu quis usar o texto do Salmo 15, que é um dos meus salmos prediletos. Ele tem um desafio muito grande. Eu quero ler para os irmãos. O salmista Davi diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Isso aqui é uma provocação que ele faz, não é? Quem poderá ser íntimo do Senhor? Quem poderá habitar na casa do Senhor? Nós recebemos em casa, para estar em casa como hóspede, ou até para morar conosco, pessoas que são de nossa extrema confiança, pessoas que nós admiramos, pessoas que trazem a nós razão de alegria. E é isso que o salmista está considerando. Quem será íntimo do Senhor? Quem estará assim tão próximo que ocupará uma cadeira à mesa das tuas refeições? É interessante, Davi teve, num instante, este questionamento, possivelmente, como nós diríamos, sobre muitos dos nossos. Ele conhecia muita gente, vamos dizer assim, falando na realidade nossa atual, pessoas que frequentavam a igreja com ele, pessoas que cantavam com ele, que serviam em algum ministério com ele, pessoas que estavam ali no conselho diaconal com ele, mas ele ficava avaliando: será que estas pessoas, quando não estão aqui, quando não estão participando dos nossos eventos, são pessoas íntimas de Deus? Será que elas no dia a dia tratam a Deus como elas o fazem nas orações, com palavras rebuscadas, com termos tão especiais? Será que na segunda, na terça-feira, na quinta, na sexta, será que quando vão a uma festa lá do trabalho, da escola, do clube, da família, eles têm um procedimento tão puritano como revelam aqui? Entende, irmãos? A aplicação para nós é esta: nós lidamos com muitas pessoas que não podem nos impressionar apenas com suas palavras, seu comportamento quando estamos juntos. Ao título de um livro, não estou certo se é de Hal Lindsey, só o título do livro já é provocante, quando ele diz: quem é você quando ninguém está olhando? Então, o salmista Davi, certamente ele
parou um tempo, a gente fica elucubrando assim, não é? E ele começou a refletir sobre isto. Quem de fato é íntimo do Senhor durante a semana toda, o mês todo? Quais são as qualificações daquele que Deus recebe para estar com ele à sua mesa? Como está em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O cear ali fala também de comunhão, fala também de intimidade. E Davi, então, listou 11 qualificações daqueles que podem estar habilitados a estar à mesa com o Senhor. E ele fala: aquele que vive com integridade, aquele que pratica a justiça, aquele que fala sempre a verdade de coração, aquele que não usa a sua língua para difamar o próximo, aquele que não faz mal ao próximo, aquele que não calunia o amigo, aquele cujos olhos rejeitam o desprezível. Esta é uma das expressões, queridos, mais assim contundentes para mim, destas que Davi enumera aqui, aquele que rejeita, há uma versão que diz que rejeita o réprobo, aquele que merece ser corrigido. Nós facilmente fazemos média com aqueles que são bem-sucedidos, abastados, aqueles que significam algum tipo de vantagem se estivermos próximos a ele. Mas o salmista está dizendo que habita com o Senhor aquele que, por mais importante que seja a personalidade, eu desprezo, eu rejeito se ele é uma pessoa que não tem um moral respeitável, se não tem uma dignidade significativa. Pode ser a pessoa mais importante do meu contexto, mas se é uma pessoa desprezível, eu vou rejeitar. Não faço questão de ser visto como amigo de pessoas que poderão comprometer a minha reputação. Mas, por outro lado, é a segunda expressão notável, aquele que dá honra a quem teme o Senhor. Então, o critério daquele com quem eu quero conviver, o critério daquele que eu quero como amigo, é saber, em primeiro lugar, se ele tem temor pelo Senhor. Muitas vezes nos meus 46 anos de ministério, eu vi muito isso. Membros de igreja que desprezam aquele que tem uma profissão um pouco expressiva, aquele que é pobre, aquele que é negro, aquele que não tem cargo na igreja. Então, não faz questão de dar honra a essas pessoas, nunca convida para orar numa reunião, nunca destaca alguma coisa que ela fez que possa ser significativa. Irmãos, o que o texto está dizendo é que aquele que é íntimo do Senhor é aquele que honra a quem teme o Senhor, seja ele quem for, tenha a idade que tiver, a profissão que tiver. E o salmista continua: vai habitar com o Senhor aquele que não volta atrás em suas palavras, mesmo quando jura com prejuízo. É aquele que pode dizer: olha, sei que vou sofrer consequências por dizer a verdade, mas eu vou honrar a palavra que eu assumi. Aquele que não empresta seu dinheiro exigindo juros e nem recebe suborno contra o inocente. E ele conclui o texto dizendo: aquele que agir assim nunca será abalado. Ou seja, quem age desta maneira nunca terá desconfiança de Deus, será abalado na sua dependência de Deus. Queridos, eu acho tão interessante quando nós fazemos duas coisas numa reflexão como esta. A primeira é como nós entendemos a palavra de Deus. A segunda é como nós aplicamos na vida a palavra de Deus.
No domingo passado, eu preguei no culto vespertino aqui na minha igreja sobre conhecimento e sabedoria. Conhecer é ter informações, é ter entendimento das coisas como elas são. E a sabedoria é quando nós aplicamos isto no nosso viver. E eu disse que o grande problema de muitas das nossas igrejas é que nós temos muita gente conhecedora e pouca gente sábia nas igrejas. Nós temos muita gente capaz de declamar talvez um salmo inteiro, alguns salmos, alguns capítulos de livros do Novo Testamento, mas são pessoas que não são bons exemplos, são pessoas que não ganham ninguém para Jesus, são pessoas que não testemunham, ou seja, tem conhecimento, mas não tem sabedoria. E eu citei como exemplo, se a mãe e o pai chega para o filho e diz, olha, você tem de escovar os dentes após cada refeição. Este pai, esta mãe está transferindo conhecimento para o filho. Mas quando esse pai, essa mãe vai até o toalete, põe pasta na escova, pega a mão do filhinho e começa a ensinar a ele como ele fazer a escovação, isto é sabedoria. Nós não temos o direito de fazer cobranças daquilo que não ensinamos as pessoas a praticar. Nós sabemos que a comunicação é diferente de transmissão. Não sei se eu falei isso em algum outro encontro aqui. O rádio nos transmite, a televisão nos transmite, mas comunicação é quando nós absorvemos aquilo que está sendo transmitido. Às vezes nós nos distraímos, estamos ouvindo sons, mas isso não está acrescentando nada a nós. O ensino existe quando existe a influência, quando a gente consegue infundir o ensinamento, um exemplo na vida da pessoa. É por isso que há muitas pessoas que nas escolas ouvem demais e não sabem nada, porque elas apenas ouviram, mas não absorveram. Também eu costumo dizer aqui na igreja que o que nos alimenta não é o que nós comemos, o que nos alimenta é o que nós digerimos, porque um alimento, ele pode, por alguma razão, parar no estômago e ele vai causar muito mal-estar, e ele não vai produzir alimentação. Sabe, irmãos, eu percebo que nas nossas igrejas há muita gente com muito conhecimento apenas na cabeça, mas isso não desce para o coração, não desce para a alma. Esse é um conhecimento inútil, porque ele não está aperfeiçoando o caráter, ele não está levando a espiritualidade, ele não está fazendo as pessoas agirem de acordo com esse conhecimento. E aí, eu temo dizer isto, mas sei que é verdade. Esta é a razão porque muitas pessoas nas nossas igrejas abandonam a escola bíblica dominical. Elas não vêm mais, elas estão sabendo tanto, mas elas não estão sabendo o que fazer com o conhecimento que têm. É possível que já aconteceu de pessoas chegarem ao pastor, ao professor de classe, na escola bíblica dominical, perguntando o que eu faço com todo o conhecimento que eu tenho. E cada um de nós, pastor, professor, tem de dizer o que você tem de fazer com todo o conhecimento é transformá-lo em sabedoria, vivendo, praticando, exercitando tudo isso. Cada um de nós aqui dirige um carro, claro. Nós sabemos a diferença entre a aula teórica e a aula prática, quando aprendemos a dirigir. Uma pessoa pode decorar todo o código de trânsito, mas quando ela senta no banco do motorista, se vê diante do volante e dos pedais, aí a coisa é diferente. Aí ela tem de colocar em prática toda a teoria que ela recebeu. Irmãos, nós temos muitos membros de nossas igrejas que são meros cristãos teóricos. Eles não fazem ideia do que é testemunhar do Evangelho. Então, o salmista,
ele possivelmente fez esta avaliação, ele percebeu que havia muitas pessoas que conheciam muito, mas viviam pouco. Então, a segunda parte da minha palavra aqui, eu quero pensar com os irmãos é como eu posso saber qual o meu nível de espiritualidade. Como cada um de nós pode medir isto? O quanto é sábio além de conhecedor? Qual o nível da sua espiritualidade? Eu chamo de espiritualidade o nível de relacionamento. Pastor Nelson, o senhor fechou o som aí. Abrir? Ok, obrigado, irmão. Eu anotei 4 dicas para nós podermos, pessoalmente, numa reflexão posterior, saber e ajudar outros irmãos que, de repente, têm essa dificuldade, não é? O quanto eu realmente vivo diante deste trono do Senhor, quão próximo eu estou de Jesus, aquele convite lindo que ele fez, vinde a mim, como é maravilhoso a gente ah, poder responder a este convite do Senhor. Então, como expressão até da minha experiência como cristão, como eu saber qual o meu nível de proximidade de Deus, se eu estou mesmo habitando nesse trono com o Senhor. Em primeiro lugar, nós temos de avaliar o conhecimento que nós temos da pessoa de Jesus. Saber quem é Jesus é diferente de conhecer a Jesus. Talvez eu já usei esta figura aqui também, numa das nossas reuniões. Nós sabemos quem é Silvio Santos, mas não conhecemos. Nós sabemos quem é Neymar Júnior, mas não o conhecemos. Nós sabemos quem é o Tarcísio, que é o nosso governador, mas não o conhecemos. Saber quem é diferente de conhecer. Conhecer é ter o entendimento da personalidade da pessoa, como ela reage em determinadas situações, qual é a sua cultura, quais são os seus atributos, quais são suas virtudes. É ter esta proximidade. Irmãos, eu não estou querendo aqui ser crítico ou levantar questões ruins, mas nas nossas igrejas, irmãos, há muita gente que sabe quem é Jesus, mas não o conhece. Não é capaz de pensar em manifestações dele, da presença dele no próprio viver. Eu amo a expressão que o apóstolo Paulo usou quando ele escreveu a Timóteo, dizendo: Eu sei em quem eu creio. Ele está dizendo: eu sei, eu tenho conhecimento, e ele aponta para o coração, naquele em quem eu creio. Eu não apenas conheço a história dele, mas eu sei quem ele é. Esta questão de pôr a mente e o coração no fato do relacionamento com Deus. Paulo está dizendo: eu conheço aquele a quem eu entreguei a minha vida. Isso não foi um salto no escuro. Eu convivo com ele. E ele fala lá em Gálatas 2:20 que a intimidade dele com Jesus era tão grande que ele diz: ele vive em mim, ele exercita a sua vida em mim. Jesus, Jesus pensa através de mim, Jesus age através de mim, Jesus sente através de mim. Eu sinto a presença dele tão forte na minha vida que eu posso dizer: ele está vivendo em mim. Sabe, irmãos, é isto que nos leva a ter condições de saber que o nível de espiritualidade é significativo. Porque é inútil o conhecimento das doutrinas bíblicas sem conhecimento de Deus. É inútil o conhecimento da história da igreja sem o conhecimento de Deus. É inútil o conhecimento dos procedimentos eclesiásticos sem o conhecimento de Deus. É inútil as manifestações de dons e sinais sobrenaturais sem o conhecimento de Deus. Paulo
escreveu aos Coríntios dizendo isso: irmãos, vocês têm todos os dons, vocês vão para a igreja e fazem um fuzuê danado com as manifestações dos dons. Mas quando ele chega no capítulo 13, ele diz: eu agora vou mostrar a vocês uma coisa mais excelente. E ele fala sobre o quê? Ele fala sobre o amor. É inútil o sacrifício e até o martírio sem o conhecimento de Deus, em nome de uma convicção religiosa. A gente vê lá ó, quantos daqueles que se sacrificam, não é, em países da Ásia, países da África, sem o conhecimento de Deus. Então, essa expressão que eu trago para os irmãos, que mede a nossa espiritualidade, é quanto eu posso falar de Jesus como meu amigo, como meu próximo, como dizem os jovens, né, como meu chegado. É a gente falar de uma forma tão espontânea, não aquilo decorado, de uma forma tão natural, que as pessoas possam se sentir impactadas, não pelas palavras, mas pela convicção como nós as externamos. Comumente nós elegemos, não é, pessoas como referências para nós. Nós precisamos destas pessoas. Por exemplo, no meu pastorado, eu tenho 2 ou 3 pessoas que são referências. Uma delas, e a principal, meu próprio pai, falecido há muitos anos, foi um homem que demonstrava um amor por Jesus assim extraordinário. Aquilo me impactou profundamente. Então, nesse primeiro ponto, eu digo, meu irmão, a tua confiança em Jesus será do tamanho do teu conhecimento dele. Eu gosto daquela frase, eu acho que era slogan da Volkswagen, da Ford, de uma empresa: você conhece, você confia. Não queira confiar em Deus mais do que é o conhecimento que você tem dele. Então, a nossa condição de saber, eu moro com o Altíssimo, eu vivo, eu sento à mesa para cear com Ele, tendo como referência o conhecimento que se tem do Senhor. Segundo lugar, o segundo parâmetro é o amor por Jesus. Uma coisa é conhecer o teu pastor, uma coisa é conhecer pessoas da tua família, outra coisa é você querer amar a estas pessoas. A edificação espiritual, meus irmãos, não é medida por quanto o cristão confia no Senhor, mas o quanto ele ama ao Senhor. A confiança nos leva a esperar dele, mas o amor nos leva a nos entregar a Ele. Interessante o Salmo 40, né? Quando o salmista diz: eu esperei confiantemente pelo Senhor. Ele não disse que esperou alguma coisa do Senhor, mas ele diz: eu esperei por Ele, era Ele quem eu queria. Não era só uma bênção dele, era a presença dele. E aí ele diz, né? E ele veio a mim, ele me ouviu, ele desceu até onde eu estava. E ele me estendeu a mão, e ele me tirou do charco de lodo, e ele colocou os meus pés sobre a rocha, e ele firmou os meus passos, e foi ele quem colocou um novo cântico na minha boca. Salmo 23 é um exemplo claro disto, não é? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele fala desta presença pessoal do Senhor. Ele veio a mim, ele me levou a pastos verdejantes, ele me levou águas tranquilas, e se eu passar pelo vale da sombra da morte, não vou temer, porque Ele está comigo. Irmãos, isto não fala de conhecimento apenas, isto fala de amor. Eu amo tanto a Deus que eu não quero estar distante dele. Nossas necessidades podem nos tornar dependentes de Deus, mas é o nosso amor por Ele que nos faz fiéis e consagrados a Ele. Nossa espiritualidade não é medida por quanto nós esperamos da fidelidade de Deus a nós, mas por quanto nós oferecemos a nossa fidelidade a Ele. O amor por Deus, irmãos, nos capacita
Desculpa a minha tosse, eu estou com um pigarrozinho aqui. O nosso amor a Deus nos capacita a honrar a Ele, ou seja, reconhecer a soberania, a autoridade, a glória dele. O nosso amor por Deus é o que nos capacita a adorar a Ele, isto é, que nos faz nos quebrantar na presença dEle, que nos faz exaltar a grandeza da glória dEle. É o amor a Deus que nos capacita a ser fiéis, sermos justos, sermos retos, viver em sinceridade, como está no Salmo 15. É o nosso amor por Deus que nos capacita a servi-lo corretamente, a fazer o que fazemos de forma consagrada. Então, como eu posso medir a minha espiritualidade? Em primeiro lugar, pelo meu conhecimento dele. Em segundo lugar, pelo meu amor por ele. Em terceiro lugar, eu falo por quanto eu me dedico a ter vitória sobre o pecado. E aqui eu vou para a área da tentação, da nossa vivência diária, não é? Toda tentação permite duas possibilidades: a vitória ou a derrota, a exultação ou a vergonha. Alguém poderia pensar, por que Deus não impede que eu seja tentado? A resposta está na Bíblia. Quando nós olhamos, por exemplo, para Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, que nos trazem esta mensagem de que a tentação faz parte do nosso processo de crescimento, de aperfeiçoamento, de edificação. A nossa espiritualidade, irmãos, ela é reforçada também pelo processo de quebrantamento nosso, quando nós percebemos o quanto nós somos impotentes diante de Satanás. Nós somos absolutamente impotentes. A vitória que temos é pela graça do Senhor em nós, ela é pela manifestação do Espírito na nossa vida. Então, a tentação e a provação vem de Deus, a tentação vem do inimigo. Deus não nos impede de ser tentados, porque Ele quer que, através de cada vitória, nós nos fortaleçamos no relacionamento com Deus. Há uma expressão que é assim: a verdadeira unidade não é fruto de uma afinidade instintiva, mas de diferenças superadas. Eu falo muito para casais sobre isso. Ou seja, as diferenças entre namorado e namorada, noivo e noiva, cônjuges, não é? Marido e esposa. As diferenças superadas fortalecem a unidade. Também aplicando isso ao nosso relacionamento com Deus, a nossa unidade com o Senhor, ela passa pelas vitórias conquistadas, pelas maneiras como o Senhor nos permite ser cada vez mais conhecedor dele e amoroso com ele. Quando a gente vê o que está lá em Gênesis 22, quando Deus pede a Abraão que ele vá até um dos montes Moriá para sacrificar o seu filho amado, interessante, não é? Deus faz com que Isaac nasça de um milagre, porque Abraão já era idoso e Sara também já não tinha os costumes de mulher. E esse mesmo filho do milagre, Deus pede que Abraão o sacrifique. Que provação desesperadora para ele. Mas por que Deus fez isso? Porque ali estava nascendo a nação que traria ao mundo Jesus. Por isso que, se eu estou certo, Lucas, na genealogia, começa falando, não é, sobre Abraão como pai de José, que foi o criador, né, de Jesus, o esposo de Maria. Sabe, irmãos, nós precisamos ter vitória sobre o pecado como algo essencial na nossa vida. Temos professores aqui no nosso grupo. Como é que o aluno sabe o quanto ele aprendeu? É através da prova, da sabatina. Sem isso, ele não vai ter o meio de mensurar o seu aproveitamento. Então, Deus nos permite sermos provados e tentados para que isso aconteça.
Então, os passos que nós temos para a vitória é admitir que nós temos inclinações para o mal. Essa questão de eu sou espiritual demais, o diabo não chega perto de mim, mentira. Nós vamos ser sempre tentados, sim. Segundo lugar, admitir que somos incompetentes diante do mal e por isso precisamos da graça suficiente do Senhor. Reconhecer a sutileza do maligno, a Bíblia diz, não é? Que ele é muito astuto. Quarto lugar, depender de Deus, crer no que diz a Bíblia, aquele que está em nós é mais forte do que aquele que é contra nós, e viver em plena submissão ao Espírito Santo de Deus. Se não houver esta compreensão, nós estaremos sempre nos sentindo, expressão comum, né, como super-homens, e diante do inimigo, olha, isso não existe. O inimigo não dá bola para a nossa cultura, para a nossa vontade de servir, ele não se preocupa com nossa disposição de cumprir bem os cargos na igreja, até mesmo de pastor. O que o inimigo tem como problema sério para ele no nosso viver é a nossa vida devocional, nossa vida de oração, nosso desejo de como está em Colossenses 1:10, viver para o inteiro agrado de Deus, e isto implica, sim, em querermos ser vitoriosos em todos os momentos de tentações. E a quarta referência que eu apresento aqui, que eu falo, como é que eu posso saber se eu estou mesmo habilitado a viver com o Senhor no seu santo monte? É a prioridade da igreja em suas ações. A igreja não é um fim em si mesmo, a igreja é um meio, através da igreja que nós honramos ao Senhor como família. A igreja é a comunidade, é a família dos cristãos, Eu penso muito nisto, irmãos. Nós temos ouvido palestras até sobre os desigrejados. São aqueles que se decepcionaram nas igrejas e não quiseram mais ter comunhão. Eu procuro a estes, eu quero investir na vida destes e mostrar que, assim como nós precisamos da nossa família social, natural, nós precisamos da família da fé também. Lá em Efésios 5:25, Paulo disse: Cristo amou e se entregou pela igreja. Cada um de nós compõe a igreja, mas nós não somos individualmente a igreja. A igreja no Novo Testamento é chamada do corpo de Cristo. Quando Jesus fala, né, o que está em Mateus 16:18, ele diz a Pedro: Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O quanto nós sabemos que estamos próximos do Senhor quando nós respeitamos este princípio que Jesus mesmo estabeleceu para que haja edificação. É necessário que a igreja tenha prioridade em nossa vida. É pela igreja, irmãos, que nós fazemos missões, é pela igreja que nós evangelizamos os que estão distantes, é pela igreja que nós contribuímos para que nós tenhamos as escolas teológicas, é pela igreja que nós, somando umas com as outras, conseguimos estar em diversos países, em todos os continentes. Qual o lugar da igreja na vida do cristão? Isso pode parecer irrelevante para muitos, mas não é, queridos. O Senhor avalia o quanto eu quero estar nos cultos da igreja, o quanto eu contribuo para que a igreja possa crescer em espiritualidade, em comunhão, em harmonia, em unidade, o quanto eu invisto pela paz na igreja, como está lá no Evangelho de Mateus, né? Bem-aventurados os pacificadores, os semeadores da paz. Quanto eu me interesso pela vida dos meus irmãos, se eles estão vivendo dificuldade, quanto eu posso ajudá-los. Isto é, sim, um elemento precioso aos olhos do Senhor. Não apenas na questão do nível do conhecimento bíblico, mas como eu posso
a aplicar o conhecimento bíblico na vida dos meus irmãos que estão tendo necessidades materiais, de orientação, até mesmo de uma orientação. O meu apego pelos meus irmãos, defendê-los quando é necessário, em qualquer nível de envolvimento em que eles estejam, a abençoar aqueles que que merecem honra. Eu não tenho problema, por exemplo, de chamar um membro da igreja ao gabinete, dar um abraço nele e dizer: irmão, eu fui abençoado pela tua oração hoje no culto. O irmão usou expressões que me iluminaram a mente. Eu não tenho problema de publicamente honrar alguém que fez algo significativo durante a semana, ah, trazer, como eu vou fazer amanhã no nosso culto, duas famílias que perderam entes queridos, os entes não eram membros da igreja, e dizer para a igreja: olha, esses aqui, eles estão feridos na sua alma. Dois irmãos que perderam seus pais, graças a Deus, os que faleceram eram cristãos, porque isso é comunhão da igreja, a igreja toda precisa estar junta nesses momentos de dor também dos seus membros, não é? Então, queridos, eu queria trazer esta palavra nesta manhã, dizendo que Deus está à procura daqueles que são seus adoradores. Jesus disse isso. E a adoração passa pela compreensão de que a nossa espiritualidade, a maneira como Deus avalia o quanto estamos preparados para estar sentados à mesa com Ele, para cear com Ele, para estar no seu santo monte. O que eu faço vale muito ou vale nada para Deus, dependendo de quem Ele vê em mim. Nós muitas vezes estamos preocupados com o nosso contexto, não é? Senhor, elimina o inimigo, tira aquele que pode estar sendo um problema, afasta a enfermidade, livra-nos do Aedes aegypti para que a dengue não nos pegue. Enquanto isso, Deus está olhando para dentro do nosso coração para saber qual o nível de nossa espiritualidade, para Ele poder nos abraçar e dizer: filho, senta aqui na mesa comigo. Sabe, irmãos, às vezes eu fico com essas elucubrações, pode parecer exagerada, mas espiritualmente Deus quer ter conosco o mesmo relacionamento que ele tinha com Adão e Eva antes deles pecarem. E a Bíblia diz que Deus vinha lá no jardim, uma das coisas que eu quero conversar quando eu chegar no céu, eu quero chamar um dia Adão e Eva e perguntar para eles: o que que vocês conversavam lá? Eu sei de algumas coisas que eles conversavam, não é uma inferência. Possivelmente, certamente, Deus falou para eles como foi a criação, porque se Moisés, quando escreveu Gênesis, ele soube de tudo aquilo, é porque Deus contou para Adão, que contou para o seu filho, que contou para o outro, para os seus descendentes, até chegar em Noé, e Noé passou para os outros e tal. Mas muita coisa. Qual era a conversa íntima de vocês? Não é gostoso, irmãos, a gente saber que no céu nós vamos poder ter conhecimento destas coisas? Isso é notável. Então, quando Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que nós hoje vivemos numa região celeste em Cristo Jesus, eu entendo que ele está falando sobre esta comunhão, esta intimidade que nós podemos ter em espírito com Deus. E são aqueles privilégios que Deus garante àqueles que o amam. Paulo escreveu isto, né? Há coisas que não chegaram à mente, que não chegaram ao coração do homem, e que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, e a provocação do salmista no Salmo 15: quem habitará no santuário do Senhor? Quem estará no seu santo monte? Quem será seu íntimo? Que isto seja um desafio que cada um de nós queira responder positivamente, olhando para as qualificações que estão ali, para que a nossa vida seja cada vez mais intensamente feliz na presença do Senhor. Muito obrigado, irmão Moura, pela oportunidade. Estarei sempre à disposição, viu? Abraço a vocês todos. Amém. Amém.
Amém, pastor. Amém, pastor. Nós vamos nos encaminhando aí para o fim da nossa reunião, né? Mas antes disso, então, nós vamos ter uma música e logo após nós vamos orar, agradecendo a Deus por essa reunião e agradecendo pela mensagem que eu já posso dizer para o senhor que foi impactante na vida de todos. Tenho certeza disso. Pela própria expressão aqui que eu vou monitorando, eu vou olhando a expressão de um e de outro, a gente percebe que realmente foi muito impactante a sua mensagem. Vamos ter a última música, na sequência eu vou escalar alguém aí para estar pregando, para estar orando, e nós vamos ter um tempo depois de conversa. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Glória a Deus. Muito bom. Quero destacar a presença aí do pastor Daniel, que nos falou na semana passada, né? Pastor Daniel Teixeira, lá da Bom dia, Pérola, bom dia, do amados. Paraná. E também destaco a presença, eu fiz um desafio aí nos nossas chamadas, de que cada um de nós aí participantes deveria trazer pelo menos mais um, né? Eu cumpri a palavra. Destaco aí a presença do Ronaldo, lá de Serrana. Ronaldo é o nosso diretor de compras lá do Departamento de Saúde. Obrigado pela sua presença aí, Ronaldo. Valeu. Eu vou aproveitar, então, o pastor Daniel Teixeira. Cadê o pastor Daniel? Está ali, com a camisa preta. Pastor, o senhor vai orar agradecendo, então, pela nossa reunião dessa manhã
e pela vida do pastor Nelson Pacheco, que trouxe a mensagem para nós nessa manhã. Pastor Daniel. Eu gostaria, antes de orar, de agradecer a Deus pelo encontro de hoje. Infelizmente, meu microfone está? Eu estou vendo que ele não está bom mesmo, não. Eu vou passar, então, o seguinte, pastor, eu vou estar pedindo... Parece que o sinal hoje tem algum problema. Perfeito, não se preocupa, não. Eu vou estar pedindo pelo Carlos Parussolo, então, para nos encerrar e agradecer pela vida do pastor Nelson. Querido Deus, querido Pai, como é bom, Senhor, estar diante da Tua presença, Podemos ouvir a orar, Tua então? voz. Querido Deus, querido Pai, graças te damos por estar diante da Tua presença, por acordar e te agradecer por mais um dia de vida. Toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, de tal maneira que possamos depender em tudo da Tua mão de proteção. Dirige os nossos passos, Senhor, de tal maneira que possamos testemunhar do Seu amor para o mundo e para conosco. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória. E agora agradecemos por esta mensagem, te agradecemos pela vida, pela disponibilidade do pastor Nelson Pacheco, e te pedimos que continue a usá-lo como instrumento de bênção, e por isso pedimos que o Senhor o abençoe, porque a bênção vem de ti. Oro pelos meus irmãos aqui deste encontro de oração, cuida de nós, nos livra de todos os males, e que em tudo o que passarmos, possamos glorificar, Senhor, o teu nome e fazer tudo com amor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Oro agora especialmente também pelo Theo, pelo Moura, que eles continuem firmes nesse ministério e por essa bênção, Senhor. Eu também já te agradeço, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Amém.